Nisso Carlos Brito. Inquérito 2486, autor Ministério Público Federal. Indiciado Sérgio de Oliveira Cunha. Excelência, tem a palavra. Senhor presidente, haverá sustentação oral? Não tem registro, não. Se não houver, presidente, eu vou fazer um resumo bem apertado, porque eu trago um voto longo e digo o seguinte: com base em procedimento fiscalizatório da Secretaria da Receita Federal e no procedimento administrativo, e cito o número, da Procuradoria Regional da República, da Primeira Região, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra Sérgio de Oliveira Cunha e outros. Isso para imputar a um e aos outros o crime de peculato, por 51 vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal. E os delitos dos incisos 1 e 2 do artigo 1º da Lei 8.137, de 1990. Isso por 4 vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal. E eu leio a denúncia em parte, a denúncia é longa, bem descritiva. Conforme documentos anexos, já estou lendo em aspas, a Receita Federal, em 18 de junho de 2002, iniciou o procedimento administrativo fiscal, vem o número, contra Sérgio de Oliveira Cunha, tendo exigido do contribuinte a composição das origens dos depósitos efetuados em sua conta corrente, bem como esclarecimentos quanto à origem na referida conta de verbas de custeio de passagens e correspondências convertidas em pecúnia pelo deputado estadual, legislatura de 1995 a 1998. Consta ainda do referido procedimento cópia de outro auto de infração que aponta, diz o Ministério Público, infrações penais e fiscais cometidas pelo parlamentar, mediante omissão em suas declarações de imposto de renda à pessoa física, e vem os exercícios 1996 a 1999, de rendimentos auferidos e não declarados, a título de ajudas de custo, devidas por convocação e desconvocação extraordinárias, sessões extraordinárias, reembolso de despesas telefônicas e inserções de declarações inexatas, estas referentes à compensação indevida do imposto retido na fonte, alusivo ao 13º salário, de tributação em separado com o devido durante um ano. Essas condutas geraram a supressão de R$ 78.278,43, conforme auto de infração, e atualizadamente essa quantia suplanta R$ 99.000 em tributos suprimidos. E vem a descrição minuciosa, detalhada das condutas. O Ministério Público prossegue, citando ainda no campo da supressão de tributos, omissão no ano base de 1997 do valor de R$ 150.467,77 e no ano base de 1998, R$ 8.639 relativos a rendimentos auferidos mediante depósitos bancários de origem não comprovada. Omissão no ano base 95 de rendimentos recebidos a título de ajuda de custo, e vem os valores, 24.000, 12.000, etc. Omissão no ano base 95, com os valores 2.000, 3.200, valores recebidos por ocasião de sessões extraordinárias, reduzindo desta forma o valor da base de cálculo do imposto de renda de pessoa física. Omissão de rendimentos tributáveis, ainda nessa mesma linha, 5.470, 3.906, 1.309, como ressarcimento de despesas telefônicas maquinadas, reduzindo desta forma a base de cálculo sobre a qual
incidiria o imposto de renda da pessoa física. Eu estou lendo entre aspas. Inserção de declaração inexata no ano base de 97, da quantia de R$ 1.186. Do exposto, verifica-se que Sérgio de Oliveira Cunha praticou por várias vezes os delitos previstos no artigo 1º, incisos 1º e 2º da Lei 8.137/90. Daí o Ministério Público salta para as infrações do artigo 312 do Código Penal. Muito bem, a Receita Federal, ao proceder à quebra de sigilo bancário do denunciado, verificou que ele se apropriara, como já apontado, ainda estou citando em aspas, dos valores a que teria direito a título de vantagem correspondente a passagens aéreas. Resolução 661/93 da Assembleia Legislativa. E a descrição é a seguinte: mensalmente a Assembleia Legislativa do Estado do Acre pagava às agências de turismo de indicação do deputado beneficiado, mediante apresentação de faturas forjadas, os valores relativos à cota mensal de passagens, conforme demonstram as tabelas juntadas nas folhas, subscritas respectivamente pelos próprios sócios gerentes da Serras, Turismo e Renner, na folha 586, relativas a Ariutur, agências de turismo envolvidas. Não fosse só isso, a empresa de turismo faturava os valores tidos como gastos em passagens, sem que, no entanto, fossem executados os serviços de venda, e delas, mais repassava todo o montante ao deputado, em dinheiro, cheques ou em passagens, sem vinculação com o serviço público. E o Ministério Público vai denunciando descritivamente a conduta increpada ao denunciado. A mesma conduta proporcionou o repasse da cota de correspondência, tendo a Real Serviços Postais e Telemáticos Limitada, por exemplo, faturado contra a Assembleia Legislativa do Estado do Acre R$ 6.017 e repassada ao hora denunciado Sérgio de Oliveira Cunha o mesmo valor. Essa conduta típica e antijurídica se repetiu mensalmente, tendo a Renner agência de viagens cuja responsabilidade gerencial recaía nas denunciadas Janete Erote Frank, Carmen Aquel Haddad de Melo e Mônica Haddad de Melo, conforme quarta alteração contratual, e o valor aqui denunciado pelo Ministério Público é de R$ 4.229,29 mensais, entre fevereiro e maio de 1995. Já no mês de junho de 1995, assumiu o repasse a agência de turismo, Serras Turismo, agência de viagens, cuja responsabilidade à época dos fatos recaía nos sócios, e vem o nome dos sócios: Francisco Serra Ferreira, Edna Costa Gomes Ferreira e Assis Walter Gomes Ferreira, conforme segunda e terceira alterações contratuais, que entregou ao denunciado Sérgio de Oliveira Cunha o equivalente a parcelas mensais de R$ 4.229,29 entre junho de 1995 e junho de 1996, acrescidas neste último mês de R$ 570, perfazendo R$ 4.800 nos meses de julho a dezembro de 1996, isso mensalmente. No ano seguinte, assume o repasse das verbas públicas à empresa Ariutur, agência de viagem. E o Ministério Público, na mesma toada, nessa marcha batida, vai descrevendo os repasses mensais que ele, Ministério Público, tem por indevidas ao parlamentar agora acusado, denunciado. E, a título de arremate, o órgão ministerial público diz: provas incontestes da apropriação do dinheiro público por parte do denunciado acham-se presentes nas folhas 155 e seguintes, a exemplo do cheque de emissão da Ariutur nominal ao próprio denunciado. Lueli Fiesca Ferreira, folha 188. Tais fatos se confirmam nas declarações, e vêm as declarações de folhas e os nomes dos declarantes, os quais afirmam textualmente terem repassado os valores recebidos da Assembleia Legislativa ao primeiro denunciado. Do exposto, verifica-se que Sérgio de Oliveira Cunha,
com o concurso de Janete Erote Frank, Carmen Aquel Haddad de Melo, Mônica Haddad de Melo, Francisco Serra Ferreira, Amaraldo Uchoa Pinheiro, Sirlene Uchoa Pinheiro, Arabu Pascoal Duarte Pinheiro, Nazira Rachid Amin dos Santos e Bento Marques de Souza, praticou, por repetidas vezes, é o que diz o Ministério Público, a infração penal capitulada no artigo 312 do Código Penal. Senhor presidente, ajuizada a denúncia no Tribunal Regional da Primeira Região, os acusados foram notificados para apresentação de resposta preliminar, dando-se que a defesa de Sérgio de Oliveira Cunha aduziu a falta de justa causa para ação penal em face do não exaurimento da via administrativa de constituição do débito tributário. B. Não há que se falar em crime de peculato, pois os deputados estaduais não detinham a posse das cotas de passagens, mas o direito de recebê-las como vantagem pessoal, optando muitos pelo desembolso direto das passagens e seu ressarcimento através do recibo das respectivas cotas em espécie, o que não resulta em nenhuma apropriação ou subtração. C. A incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o denunciado. Encartadas nos autos as peças defensivas, o feito foi remetido à Justiça Federal do Acre. Isto diante do alegado fim do mandato de deputado estadual do denunciado Sérgio de Oliveira Cunha. Todavia, o juízo da primeira vara federal do Acre declinou da competência, aduzindo que o denunciado ainda estava no exercício de mandato de deputado estadual da Assembleia Legislativa daquele Estado. Eu prossigo, senhor presidente, para notar que, após o pedido de informações à Secretaria da Receita Federal, quanto ao pagamento do parcelamento do débito referente ao processo de número tal, os autos foram remetidos a este Supremo, isto devido à diplomação do denunciado como deputado federal, do que se seguiu imediato encaminhamento do inquérito à Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria, acolhendo os termos da denúncia, requeriu o desmembramento do feito para que apenas o detentor do foro especial fosse processado neste Supremo, além de informações sobre a constituição definitiva do débito tributário. Pontuo que deferi o pedido de desmembramento, determinei a extração de cópia integral dos autos e posterior remessa ao foro competente. Na sequência, foram juntadas informações da Secretaria da Receita Federal, sinalizando a inconclusão do procedimento administrativo de constituição do débito tributário, donde a manifestação do Procurador-Geral da República, ratificando os termos da peça inicial acusatória e requerendo a suspensão do processo quanto ao delito tributário. Suspensão que deferi de pronto nos termos da decisão de folhas e de acordo com serena jurisprudência deste Supremo Tribunal. Senhor presidente, eu consigno a manifestação da Procuradoria-Geral de Folha, a Procuradoria-Geral da República, e Sua Excelência, na linha da denúncia, entende que o denunciado desviou os recursos da referida cota para o pagamento de passagem de terceiros sem relação com o serviço público, conforme demonstram as tabelas de folhas, concluindo que houve subtração de verba pública em proveito alheio. Comprovou ainda o Ministério Público que o mesmo expediente foi empregado para a subtração da cota de correspondência. A derradeira, informo que até o presente momento o procedimento administrativo de constituição definitiva do débito tributário increpado, imputado ao denunciado, não chegou a termo. É o relatório. Você não queria fazer suspensão? Prossigo, Excelência. Bem, consigno que o denunciado está no exercício do mandato de deputado federal pelo Estado do Acre, do que resulta a competência desta Suprema Corte para processá-lo e julgá-lo, nos termos do parágrafo 1º do artigo 53 da Constituição Federal. Daqui se segue o exame da inicial acusatória, exame que, nesta fase preliminar, como sabido, é balizado pelos artigos 41 e 395 do Código de Processo Penal. E já sabemos que no artigo 41 a lei adjetiva penal indica um conteúdo necessário para a denúncia, um conteúdo positivo.
A denúncia deve conter a exposição do fato criminoso ou do fato normativamente descrito como criminoso, logo criminoso em tese, com suas circunstâncias, qualificação do acusado, classificação do crime e rol de testemunhas. Esse aporte factual é que viabiliza a plena defesa do acusado, plena defesa que há de incorporar o contraditório, logicamente. Já o artigo 395 faz o itinerário inverso, impõe à peça acusatória um necessário conteúdo negativo. Se no primeiro é uma obrigação de fazer, agora a obrigação é de não fazer. A peça de acusação não pode incorrer nas impropriedades que já conhecemos, que são as dos incisos 1, 2 e 3 do artigo 395 do Código de Processo Penal. Senhor presidente, quanto ao crime de peculato, de que trata o artigo 71 do Código Penal, esse crime é punido com pena máxima de 12 anos. A denúncia diz que os crimes supostamente ocorreram por modo contínuo no período de 95 a 98. Sendo assim, não há que se falar em extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão estatal punitiva, porque a prescrição somente se consumaria com o lapso de 16 anos, o que não ocorreu. No exame cabível nesta fase, a denúncia se me afigura embasada em elementos fático-probatórios que sinalizam a ocorrência dos fatos narrados pelo titular da ação penal. Vale dizer, há uma descrição que, a meu sentido, em caráter prefacial, é convincente quanto à materialidade do fato. Dos fatos, não é? Porque eles, de imediata percepção, se amoldam ao delito tipificado no artigo 312 do Código Penal. Com efeito, ao acusado são imputadas a montagem e operacionalização de um esquema de apropriação indevida de valores a que, na condição de deputado estadual, teria direito a título de vantagens referentes às cotas de passagens aéreas e de correspondência. Esquema esse operado ou supostamente operado, mediante o uso de faturas falsas, emitidas dolosamente por sócios de agências de viagens. B. Uso de tais faturas para justificar o pagamento da cota de passagens pela Assembleia Legislativa do Acre. Pagamentos em cheques das agências de turismo para o denunciado, hoje deputado federal, Sérgio de Oliveira Cunha. Pagamentos esses correspondentes aos valores dos bilhetes falsos. Confiram-se as cópias dos cheques acostados no volume 1 destes autos. Emissão de passagens aéreas em nome de terceiros, sem qualquer ligação com a atividade parlamentar do denunciado. Logo, o quadro empírico estampado na inicial acusatória parece mesmo amoldar-se às preceituações do artigo 312 do Código Penal, cuja dicção é esta. Artigo 312, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel público ou particular de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário, fecho aspas. Bem vistas as coisas, bem vistas, entenda-se, nos quadrantes restritos de um juízo delibatório, como é típico dessa fase de apreciação da denúncia. A narrativa da acusação sinaliza a ocorrência, em tese, das circunstâncias elementares do tipo penal do peculato. Isso porque, em primeiro lugar, a administração pública, que é o bem jurídico tutelado pela norma penal, foi aquela que mais diretamente sofreu com o ruinoso impacto patrimonial da conduta imputada ao acusado. Em segundo, porque os fatos narrados na inicial acusatória consistiram na destinação de recursos públicos para fins diversos daqueles para os quais foram confiados ao denunciado, sendo até desnecessário frisar que é impensável a possibilidade legal de uso de faturas forjadas para o reembolso de supostas passagens aéreas.
as folhas 819 e 926, eu anoto em rodapé, as resoluções da Assembleia Legislativa do Acre tratam, efetivamente, das chamadas cotas parlamentares. E o certo é que os autos apontam para situações caracterizadoras de furto de coisa do Estado, entre aspas, porque a origem do termo, a origem semântica do termo peculato. Cito Guilherme de Souza Nutti a propósito. No mais, a farta documentação que instrui este inquérito me permite identificar na denúncia a descrição do elemento subjetivo do tipo penal e de seu especial fim especial de agir do denunciado. Houve, a meu sentir, nesta fase prefacial, vontade livre e consciente do desvio do dinheiro, valor ou qualquer outro bem público ou móvel em proveito próprio ou alheio. No caso, em proveito do denunciado e de terceiros que usufruíram indevidamente das passagens aéreas e da cota de correspondência. Isso no plano, evidentemente, dos indícios de autoria, né? Estou assentando que há indícios convincentes de autoria dos delitos cuja materialidade está aqui documentada à saciedade, no plano da materialidade. Esse é o quadro, senhor presidente, eu tenho por atendido os requisitos da prova da materialidade delitiva, dos indícios de autoria, além de ressaltar que a denúncia sinaliza, dentro do possível, não é, dada a natureza do crime, as condutas supostamente protagonizadas pelo denunciado, de modo a evidenciar o elo, não é, o liame entre as condutas e seus beneficiários. Não há dúvida de que a peça de acusação é idônea o suficiente para possibilitar ao denunciado o exercício da ampla defesa. Agora, não posso deixar de ajuizar sobre a precipitação do acatamento das teses defensivas, né? Não posso deixar de dizer que o quadro empírico tracejado não permite rechaçar de plano a imputação ministerial pública. Senhor presidente, quanto ao delito tributário, considerando que o Conselho de Contribuinte ainda não julgou o recurso administrativo e que, portanto, o débito tributário não está constituído definitivamente, eu estou votando pelo trancamento da persecução penal, não é? Quanto às supostas infrações aos incisos 1 e 2 da lei, ficando suspenso, naturalmente, o curso do prazo prescricional. Eu faço, na linha da nossa pacífica jurisprudência, no sentido de que a constituição definitiva do crédito tributário na via administrativa é que precede toda e qualquer discussão quanto à tipicidade penal das condutas descritas no artigo 1º da Lei 8.137/90. Por amostragem, cito o HC 81.611, Sepúlveda pertence, 88.657 também pertence, o 90.957, ministro Celso de Mello. Diante desse quadro, eu estou recebendo a denúncia quanto ao crime de peculato e voto pelo trancamento da persecução penal quanto ao delito de natureza tributária. É como voto. Ministra Carmen. Eu acompanho o relator exatamente nos termos por ele expostos, no sentido de receber a denúncia quanto ao crime de peculato e não receber a denúncia por inexistência exatamente dos fatos que poderiam ensejar a tipificação, eventualmente, ainda que aqui num primeiro momento, indiciário, no que se refere ao delito tributário. Senhor Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu acompanho o eminente relator para deixar de receber a denúncia no tocante ao crime tributário e recebê-lo quanto ao delito de peculato. Eu observo que não está em causa aqui a licitude do ressarcimento das despesas feitas a título de passagens aéreas e cotas para correspondência, mas sim uma possível, eventual fraude que é imputada ao parlamentar, que constitui o uso de faturas falsas contendo valores superiores aos efetivamente gastos com passagens e com cotas. Como disse o eminente relator,
a materialidade se mostra presente, há indícios de autoria, então recebo também a denúncia no tocante ao delito de peculato. Ministro Joaquim Barbosa. Ministro Peluso. Ministro Ellen Grace. Macoré. Presidente, também acompanho o relator, ressaltando que Sua Excelência não delibera quanto ao recebimento ou não da denúncia relativamente ao crime tributário. Sua Excelência preconiza o desmembramento, né, para ter-se a suspensão. A suspensão, no caso dos autos do inquérito, seria... Exatamente, porque... Não sei, é que nós, nesse caso, nós temos chegado realmente ao afastamento do próprio inquérito. Eu percebi, né? pela leitura do voto do eminente relator, que Sua Excelência, na linha da jurisprudência, entende que o fato é atípico. Então, não há que se cogitar de suspensão do procedimento penal. Na verdade, ele rejeita a denúncia por ausência de justa causa. Nós estamos não recebendo por falta de exatamente pela tipicidade. Sim, porque nós não teríamos o encerramento do processo administrativo fiscal. Não está inconcluso. E, no caso, então, Vossa Excelência não recebe a denúncia, tendo em conta esse aspecto. Quanto ao crime tributário. Olha, em última análise, a consequência é essa, não receber a denúncia. Porque eu ouvi alguma coisa quanto ao desmembramento, né? Não, o desmembramento foi noutra fase. Por isso é que eu votei Porque há recebendo um e não outros recebendo a outra. denunciados, né, que não têm a prerrogativa de foro. Só nesse sentido. Presidente, eu creio que, se Vossa Excelência me permite, a utilização pelo ministro Carlos Brito da expressão suspensão tem origem naquela antiga discussão que houve nesse plenário de sabermos se, de fato, esses delitos tributários vão ser todos relegados à prescrição e relegados à impunidade. E, por isso, o tribunal, naquela ocasião, construiu um tipo de solução pela qual suspendia-se a prescrição desses delitos até que finalizado o procedimento administrativo fiscal que fixasse o quantum de peatur. De modo que eu veria com dificuldade a possibilidade de acompanhar outra terminologia que não é esta que ressalva e aponta e assinala que o delito fiscal poderá sim ser objeto de persecução penal, desde que se e quando for finalizado o procedimento administrativo. Eu acho que são vários precedentes nessa linha, né? A partir do voto do ministro... Eu lembro, senhor presidente, existe uma hipótese que nós temos aí suspendido o inquérito, eventualmente até a ação penal, é quando o crédito tributário está definitivamente constituído e o contribuinte adere a um programa de parcelamento, como Refis, por exemplo. É uma outra hipótese, não é essa hipótese. Nessa hipótese, realmente, se não há crédito tributário ainda constituído, não há justa causa para o prosseguimento da ação penal. No caso, quer dizer, ausente a condição objetiva de punibilidade, quer dizer, não se viabiliza no plano material a tipicidade penal da conduta. E a rigor em matéria de início de fluência do lapso prescricional, acho que não há nem que se cogitar disso, porque se não há delito, a prescrição penal só se inicia quando há a prática do crime. Ora, se no caso estamos em face de um fato manifestamente atípico, não há nem sequer que se cogitar de início da fluência do prazo prescricional. É verdade, presidente. Se nós está sendo rejeitada esse protocolo, Sim. nós não temos que nos antecipar sobre prescrição. Claro. Se nós Presidente. levarmos essa discussão... Sim. Eu ouço a ministra Ellen Grace. Vossa Excelência me franqueia a palavra e os colegas me dão mais um minuto de atenção. Eu creio que o tribunal deveria, sim, refletir sobre as consequências desse tipo de jurisprudência, até mesmo como uma fórmula de deixar bem claro ao Ministério Público que precisará estar atento à conclusão desses procedimentos administrativos fiscais, dos quais provavelmente nunca mais ouvirá falar por parte dos órgãos fazendários. E eu temo, senhor presidente, que tenha o contribuinte brasileiro a má impressão de que aquele cumpridor das suas obrigações fica prejudicado em relação ao sonegador habitual. Presidente, a minha preocupação coincide com a preocupação da ministra Ellen Grace.
Quanto ao peculato, eu não tenho a menor dúvida. Recebo a denúncia e me valho do que é sustentado pelo ministro relator. Agora, quanto ao crime tributário, o que temos na espécie? A tipicidade em si, não. Nós temos um fenômeno que suspende a possibilidade de prosseguir-se, quer no inquérito, quer dar-se início à ação penal, o processo administrativo fiscal, sem que nos pronunciemos quanto ao tema de fundo, se há tipicidade ou não. Nós reconhecemos que, havendo o processo administrativo fiscal, não se pode ter quer o inquérito, quer a ação penal. É nesse sentido que eu voto. Mas o voto foi nesse sentido. Eu, inclusive, fui relator no plenário, nós estendemos essa ótica ao inquérito para assentar que nem mesmo se pode ter, ante o processo administrativo fiscal, que visa elucidar a existência ou não do débito fiscal, da sonegação fiscal, não se pode ter sequer o inquérito. É nesse sentido que voto, sem adentrar se o fato se mostra típico ou não, porque eu não quero substituir-me, inclusive, à autoridade fiscal. Senhor presidente, eu acompanho o eminente relator no que se refere ao recebimento da denúncia quanto ao delito de peculato, no que concerne à suposta prática do crime tipificado nos incisos 2º e 3º do artigo 1º da Lei 8.137 de 90, eu rejeito a denúncia com apoio no artigo 395, inciso 3º do Código de Processo Penal, na redação dada pela novíssima Lei 11.719 de 2008, por não vislumbrar, no caso, a configuração típica de qualquer conduta penal que se revele punível ou passível de imputação por parte do Ministério Público. A jurisprudência que o Supremo Tribunal Federal firmou na matéria, tratando-se de delitos contra a ordem tributária, tipificados no artigo 1º da Lei 8.137/90, orientou-se no sentido de que, sem que se haja constituído definitivamente em sede administrativa o crédito tributário, não se terá por caracterizado no plano da tipicidade penal o crime contra a ordem tributária, tal como previsto no artigo 1º da Lei 8.137 de 90, ou seja, torna-se juridicamente inviável a instauração de persecução penal, mesmo na fase investigatória, enquanto não se concluir, perante órgão competente da administração tributária, o procedimento fiscal tendente a constituir de modo definitivo o crédito tributário. Enquanto tal não ocorrer, está-se-á diante de comportamento desvestido de tipicidade penal, a evidenciar a impossibilidade jurídica de se adotar validamente contra o suposto devedor qualquer ato de persecução penal, seja na fase pré-processual, seja na fase processual, pois comportamentos atípicos, como na espécie, não justificam, por óbvias razões, a utilização pelo Estado de medidas de repressão criminal. Não constitui demasia rememorar no ponto que o plenário do Supremo, esse plenário, ao julgar o HC 81.611, de que foi relator o eminente ministro Sepúlveda pertence, no qual apreciou controvérsia idêntica à que se registra nesta sede processual, firmou a orientação que veio de mencionar, assentando então o entendimento segundo o qual, nos crimes do artigo 1º da Lei 8.137 de 90, que são materiais ou que são crimes materiais ou de resultado, a decisão definitiva do processo administrativo consubstancia uma condição objetiva de punibilidade, configurando-se como elemento essencial à exigibilidade da obrigação tributária, cuja existência ou montante não se pode afirmar até que haja o efeito preclusivo da decisão final em sede administrativa. No caso, tal como relembrou o eminente ministro relator, o próprio e eminente Procurador-Geral da República reconhece essa circunstância que assume, claro, relevo jurídico penal. Diz o eminente Procurador-Geral da República que, verbis, em razão de o crédito tributário não estar definitivamente constituído, foram requeridos
a suspensão do feito em relação ao delito de natureza tributária e o recebimento da denúncia em relação ao peculato. Ora, tratando-se de fato atípico, não há que se cogitar de suspensão de atos de persecução penal. Não se instaura qualquer medida de persecução penal, quer de investigação policial, quer de instauração de procedimento penal em juízo contra alguém em face da suposta prática de um fato completamente destituído de tipicidade penal. Nesse sentido, tem se orientado a jurisprudência dessa Corte. De outro lado, é importante relembrar no ponto que e aí talvez isso possa, responder à preocupação da eminente ministra Ellen Grace quanto ao fato de o Ministério Público não mais dispor de elementos que lhe permitam, em momento oportuno, instaurar, aí sim, validamente, em face de conduta impregnada de tipicidade penal, a pertinente persecução. É que o próprio Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade de que era relator originário o ministro Nery da Silveira e depois tornou-se relator por sucessão o eminente ministro Gilmar Mendes, exatamente a ADIM, a questão do artigo 83 da Lei 9.430 de 96. Essa lei cuida da chamada representação fiscal para efeitos penais. É uma comunicação, é uma verdadeira delatio, é uma verdadeira delação, comunicação, é uma notícia que a autoridade fazendária, que a autoridade fiscal dá ao Ministério Público para que esse, então, se for o caso, faça instaurar a pertinente persecução penal. Nós temos decidido que nada impede que o Ministério Público ofereça a denúncia, independentemente da comunicação dessa representação tributária, se por outros meios o Ministério Público dispuser de informações que lhe permitam atestar a existência de lançamento definitivo, portanto, de definitiva constituição do crédito tributário. Disse eu, numa decisão de que fui relator na Colenda, segunda turma, que se o Ministério Público, independentemente da representação fiscal para fins penais, a que se refere o artigo 83 da Lei 9430 de 96, dispuser por outros meios de elementos que lhe permitam comprovar a definitividade da constituição do crédito tributário, portanto, com a definição do an debiatur e também do quantum debiatur, poderá, então, o Ministério Público, de modo inteiramente legítimo, fazer instaurar os pertinentes atos de persecução penal por delitos contra a ordem tributária, precisamente aqueles tipificados no artigo 1º da Lei 837 de 90. No caso, o ora denunciado foi acusado por suposta prática do crime tipificado no artigo 1º, incisos 1º e 2º, ministro Brito? 1º e 2º, não é? Da Lei 837/90, sendo certo, e isso o reconhece o próprio e eminente Procurador-Geral da República, que a formulação da acusação penal pelo MP antecipou-se à conclusão do procedimento administrativo fiscal, sem que se houvesse registrado, no entanto, na esfera administrativa, a definitiva constituição do crédito tributário, inexistindo, portanto, para efeito de legitimar-se a instauração da concernente persecutio criminis, o necessário acertamento em torno do an debiatur e também do quantum debiatur, referentes ao tributo alegadamente devido. O próprio Ministério Público Federal informa, em peça processual existente nos autos, página 1002, que, segundo informações prestadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, o processo administrativo fiscal número tal
não foi definitivamente encerrado, cabendo recurso da decisão proferida pelo primeiro Conselho de Contribuintes. Portanto, houve, no caso, é evidente, uma prematura instauração de persecução penal, em que se imputou a este denunciado a suposta prática de um fato absolutamente destituído de tipicidade penal. Isso traduz claramente uma hipótese de ausência de justa causa que autoriza a imediata extinção do procedimento penal instaurado contra esse denunciado, uma vez que, com o não encerramento do procedimento fiscal na esfera da administração tributária, ainda não se havia registrado sequer a configuração típica dessa conduta imputada ao parlamentar em questão. Por isso, senhor presidente, é que, não havendo fato típico a perseguir, no que se refere a esse específico delito contra a ordem tributária, é que se impõe, a meu juízo, a rejeição pura e simples da denúncia, rejeição parcial, porque recebida, porque formulado quanto ao crime de peculato, o juízo positivo de admissibilidade. Não há dúvida em relação a isso. Eu me lembrava, inclusive, do precedente que já foi citado, HC 81-611 da Relatoria do Ministério Público da Pertença, no qual se assentou que, enquanto não houver a conclusão do processo administrativo, né, falta uma condição objetiva de punibilidade ou um elemento normativo do tipo. Né? Portanto, foi essa a orientação, mas Sua Excelência então fazia questão de assentar que também, enquanto não concluído o processo administrativo, não se poderia cogitar sequer de prescrição. Né? Isso ficou... Isso é importante. Para cada julgamento seja reafirmado. É o ponto 3, inclusive, da ementa, neste caso, foi já referido pelo eminente relator. Enquanto dure por iniciativa do contribuinte do processo administrativo, suspende o custo da prescrição da ação penal por crime da ordem tributária. Fato típico não é nem sequer o início da fluência prescricional. Sim, porque isso fez questão de deixar assento para que não... A discussão se essa prescrição vai se contar da data dos fatos ou da data da conclusão do procedimento administrativo. A partir apenas da configuração típica, que se dá com a constituição definitiva do crédito tributário. Antes não. Antes não há tipicidade. De modo que parece que essa é a linha de consenso. Proclamo o resultado do recebimento da denúncia em relação ao delito de peculato e de sua rejeição em relação ao crime de sonegação. Ao crime tributário no